torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Vamos continuar repercutindo o que foi essa derrota do Internacional na tarde, noite desse último sábado lá no Rio de Janeiro para o Fluminense por 1-0. Um jogo que, se não fosse nosso goleiro, a gente teria tomado uma goleada histórica ainda no primeiro tempo, em pleno Maracanã. E quando o goleiro é o grande destaque do time, isso significa que o restante do grupo de jogadores não vem contribuindo e dando a resposta que se precisa, até pelo momento que o Internacional está vivendo. Mas vamos continuar repercutindo, vamos continuar conversando, pois no final o clube fica e as pessoas passam. Mas eu quero fazer uma correção. Eu disse no vídeo anterior, né, que foi a repercussão da derrota do Internacional para o Fluminense, que se o Santos vencesse hoje, o Santos joga diante do Botafogo às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. Se o Santos vencesse, o Internacional poderia até mesmo ultrapassar o Colorado e piorar a situação do Inter na tabela de classificação. Pois esse conteúdo eu vou corrigir. O Santos é o 16º colocado com 31 pontos. O Internacional é o 15º colocado com 35. Ou seja, mesmo que aconteça, né, algo de diferente nessa partida e o Botafogo não vença esse jogo, no máximo, se o Santos vencer, pode ir a chegar a 34 pontos, ainda assim ficar um ponto de diferença do Internacional, não ultrapassando o Colorado. Mesmo assim, é um jogo aí que pra gente ficar de olho, pra gente ficar esperto, pois se o Santos vier a vencer, encosta no Internacional, fica apenas um ponto de diferença. E aí depois na próxima rodada, se o Internacional se complicar, pois o Internacional no próximo jogo encara o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio, e a gente sabe que o Internacional não vive um bom momento, e caso o Santos vença o próximo jogo, o Internacional não vença sua partida diante do Atlético, aí o Santos, o time paulista, pode ultrapassar o Internacional. Mesmo assim, logo mais às 4 horas da tarde, Botafogo e Santos é um jogo para a gente ficar esperto. Situação que a gente tem que ficar esperta também é nesse momento, ou nesse mau momento do Internacional no Campeonato Brasileiro e na temporada. E quem pode salvar o Internacional de uma segunda divisão? É a direção, que até agora a única coisa que fez foi fiasco desde que assumiu a gerência do Esporte Clube Internacional. É esse grupo de jogadores que foi formado por essa direção que está hoje fazendo só pataquadas, né? E sentado num pedestal de arrogância, onde tenta transmitir a imagem de que está tudo bem, que está tudo certo, que é normal, que faz parte perder. De quem é a culpa? Quando teve a eleição passada, os sócios que poderiam ter feito algo diferente não votaram, e aí esse grupo político que é liderado pelo presidente Alessandro Barcelos se organizou e foi em peso na votação. De quem é a culpa? E o pior, nem de quem é a culpa só, mas quem pode salvar o Internacional de um possível rebaixamento para a Série B do próximo Campeonato Brasileiro de 2026, que já começa logo em janeiro? É a torcida. Quem pode salvar o Internacional da segunda divisão? É a torcida. O Internacional encara o Atlético Mineiro na próxima rodada. O Atlético venceu o Ceará nessa rodada por 1-0. O Inter vai pegar um time fortíssimo, embora o Atlético não venha num bom momento. Está oscilando. Não tanto quanto o Internacional, mas está oscilando. E aí, o Colorado no estádio Beira-Rio, que em outro tempo, em outro momento, era um fator decisivo para que os adversários viessem no Beira-Rio e não conseguisse jogar de igual para igual com o Internacional. Mas hoje nem o Beira-Rio mais é um fator predominante para intimidar os adversários. Então vamos lotar o Beira-Rio. Tu que pode ir no Beira-Rio, vá, apoie, depois do apito final cobre, proteste. Claro, de forma pacífica, mas a cobrança ela tem que ser feita. E infelizmente essa direção ainda vai ficar por mais uma temporada. Todo 2026 à frente do comando e na gestão do Esporte Clube Internacional. Gente, tu que tá pensando que o presidente Alessandro Barcelos e seus pares de gestão ali vão renunciar, esquece, isso não vai acontecer. O que dá para fazer é a gente ir no Beira-Rio, apoiar,
lotar o Beira-Rio com 40 mil pessoas, pouco mais de 40 mil pessoas, lotar todos os espaços possíveis, mesmo que tu não possa ir no estádio, e esteja sempre vibrando, torcendo. E aí, após o apito final, a gente fazer as cobranças que tem que ser feita. Cobranças essas que foram feitas na chegada do Internacional nessa madrugada de sábado para domingo no aeroporto em Porto Alegre, onde grande parte de torcedores foram lá fazer um protesto. A Brigada Militar conseguiu dispersar esses protestos. Alguns torcedores conseguiram furar o bloqueio da Brigada Militar, né? Disparando aí palavras de xingamentos e num tom de cobrança muito forte em cima dessa atual gestão fracassada que está a passos largos, querendo colocar uma cereja em cima desse bolo de fracasso que seria a queda do Internacional para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não vamos deixar, vamos estar aqui apoiando, pois o clube fica, essas pessoas passam e uma queda para a segunda divisão é algo que vai ficar para sempre marcado na história do Internacional, como já foi em outro momento e como está sendo nas últimas quedas, de forma patética, como queda para o Globo em Copa do Brasil, para Melgar em Sul-Americana, fiasco na Libertadores, ficar quase 7, 8 anos sem ganhar um Campeonato Gaúcho, perder para Caxias, para a Juventude de forma fechatória, não chegando nem na final do campeonato. E vamos estar aqui cobrando e torcendo, pois o clube fica e as pessoas passam. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!